e abre o seu coração. Olha aí, o favor te protege, o favor te sustenta e o favor faz você viver uma nova terra. Só que nós vamos falar de alguém que caminhou no favor de Deus, porque eu amo trazer as histórias bíblicas, mas eu também amo trazer histórias atuais, porque eu gosto muito de frisar: Deus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez na Bíblia, Ele faz hoje na minha vida e Ele fará amanhã na sua. Quem aí recebe? Amém? Aê, já receberam. Ou seja, nós vamos falar sobre Noé. Noé foi, pelo favor de Deus, protegido, sustentado e também teve uma nova terra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, o versículo 7. Só que o favor, ele não é sorte, ele é uma sequência de posicionamento. Ou seja, posicionamento, o que é isso? São atitudes diárias, coisas, escolhas diárias que você vai fazer. Então o favor é um caminho, né? Nós colocamos a caminhada no favor de Deus, ou seja, é um passo hoje, outro passo amanhã, uma posição hoje, outra posição amanhã. Veja o que Noé nos ensina através da palavra aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 7, fala assim para nós: o Senhor disse, eliminarei, devagar a gente consegue, da face da terra, esta raça humana que criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. 3 posições de Noé. Vamos lá. Nós vamos falar sobre os posicionamentos de Noé, né? Veja bem que o Senhor estava arrependido de ter criado o homem e todos os animais. Era uma época de devastação, onde os humanos faziam coisas terríveis, onde irmão matava irmão. Parece que hoje em dia ainda acontece, não é mesmo? Pois é. Era uma época onde estava, meu Deus do céu, ninguém era de ninguém, era um pega-pega dali. Continua assim, não continua? Era uma época terrível. Era uma época que o Senhor olhou para o povo, preste atenção, olhou para o povo e falou assim: não tem um justo, destruirei a todos, menos Noé. Menos achei um justo, achei um íntegro, achei um que caminha comigo. Caminhar significa, na palavra do nosso Senhor, relacionamento. Ou seja, o Senhor olhou para Noé e viu 3 coisas muito importantes em Noé. Numa geração corrompida. Vamos falar bem a verdade? Quem aí vê os noticiários e acha que as coisas estão boas? Ou é só eu que não vejo mais? Faz em torno de 5 anos que eu não assisto mais televisão. Não assisto. Não vejo. Se me perguntarem, você viu que a Virgínia separou? Não vi. Estou nem aí para a Virgínia. Essa é a realidade. Quantos? Estou nem aí. Tenho mais o que fazer da minha vida. Se você mandou, tudo bem, pode falar, né? Mas vai saber se numa jogada de marketing. E aí? Você perdeu 5 segundos da tua vida enviando o stories dela. Ou seja, minha amada, nós estamos em um tempo corrompido, igual foi aquela época. Mas olha o que interessante. Deus viu em Noé justo. Vamos abrir a nossa palavra lá em Salmos, capítulo 11, versículo 7. Noé encontrou favor, mas não por acaso, porque ele era justo. Olha o que vai falar em Salmos, capítulo 11, versículo 7. Pois
o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão sua face. Ou seja, aquele que é justo, o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Aqueles que são justos verão a sua face. Quem aí deseja ver a face de Deus e quer morar no céu? Amém. Então, bora escolher justiça. Bora escolher ser justo. Bora naqueles dias em que você quer enfiar um tapa na orelha. Não, calma aí. Vamos ser justa. Sabe, quando acontecem umas coisas no trabalho e você fala assim, meu Deus, me irritou muito. Seja justa. Seja justa. Ali Noé era justo. Ou seja, em meio a uma geração corrompida. Hoje em dia é fora da moda ter casamento. Hoje em dia é fora da moda postar stories romântico. Meu Deus, que brega night. Gente, o amor é brega. Eu falei para o Kelvin na viagem, meu Deus, ele postava só foto comigo. Eu falei, meu Deus, meu filho. E ele, te amo tanto. Gente, o amor é brega, sabe? Você não precisa ser o que a geração é. Seja o que Deus te criou para ser. Ou seja, seja justa. Em uma época onde tudo é feio, tudo, nossa, parece que a gente que é cristão, a gente que está errado. Até olham para nós assim, que estranha ela. Porque o que acontece? Nós carregamos a presença de Deus, então nós temos que fazer a diferença lá fora. Ou seja, vamos ser justa. Só que também fala sobre integridade. E essa é uma parte que me pegou bastante. Abra lá em Provérbios capítulo 11, o versículo 20. Vai falar ali para nós. Provérbios capítulo 11, o versículo 20. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor. Sabe o que é perversos? Sabe o que é isso? Eu fui pesquisar a fundo o Senhor e eu lendo, né? Primeiro, são pessoas incrédulas. Perversidade. Não acredita no que Deus está falando, não acredita na palavra de Deus. Ou seja, quando eu falo assim, não sei, será que fé é mover um monte dali para cá? Ei, se a palavra falou que é. Sim, sim ou não, não. Ou seja, quando eu não acredito, eu tenho um coração incrédulo, um coração perverso. Perversidade é muito mais do que só pecado, são várias coisas. Claro que o pecado está englobado, mas também está o desejo, também está a minha briga com o meu eu, é muitas coisas. Mas veja ali que a palavra fala assim, que o Senhor detesta quem é orgulhoso. Esse é difícil, vamos falar bem a verdade, né? Quando a gente está com a razão, é tão difícil de pegar o orgulho e fazer engole. Mas ele se alegra com os que andam em integridade. Vamos falar sobre essa integridade. Noé era íntegro. Ou seja, ele fazia o certo quando ninguém estava vendo. Ser íntegro. Quem aí já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Levanta a mão aí. Jeitinho brasileiro. Um fura-fila dali, um jeitinho de sonegar imposto daqui, jeitinho brasileiro daqui. Isso não é integridade. A integridade é fazer o que é certo quando ninguém vê. Noé estava na geração corrompida, mas mesmo quando tudo estava errado, Noé era certo, Noé era correto, Noé era íntegro. E eu vou falar para vocês, ser íntegro está fora de moda. E eu tinha, a Tuca está aqui, ela sabe, parente, né? Parente conhece os defeitos da gente, bastante. E eu sou conhecida como a chata da família. Aê, glória a Deus por isso. Por quê? Porque eu não vou furar a fila, porque eu não vou chegar atrasada, porque isso. Quando ninguém vê, eu escolho ser correta.
Eu escolho ser a chata. Eu tomo a carapuça de chata. Não vou por aí, tá furando fila. E a minha mãe que o diga. Porque a minha mãe, ela sempre assiste a live, ela é o avesso. Ela é a que vai furar fila, ela é a que leva atestado no trabalho. E eu, mãe, não é assim. Sabe, ser íntegro é você fazer escolhas diárias sobre o que é ser correto. Ela até falou semana passada, ela falou, você falou que eu era negativa, mas eu estou melhorando. Eu falei, glória a Deus, mãe, continua. Ou seja, se ela está assistindo isso, mãe, não leva mais atestado. É isso, sabe? A não ser que você esteja doente, mas dá aquele jeitinho brasileiro. Aquele, ninguém vê. Deus tudo vê. Deus vê enquanto pecamos. Deus vê enquanto fazemos errado. Deus tudo vê. Ele não vê como o homem vê. Nós olhamos a aparência. Deus olha e sonda os nossos corações. Ou seja, quando nós escolhemos fazer certo sem ninguém olhar, Deus está vendo. Sabe quando a moça do mercado dá o troco errado e você volta lá, deixa eu voltar a devolver que está errado. Tum. Deus está vendo. Deus está falando, tem uma íntegra, tem uma justa ali. E outra coisa que Noé foi obediente. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em 1 João capítulo 2, versículo 5. Vai falar sobre ser obediente. Sabe o que eu acho engraçado? Que integridade hoje em dia não é celebrada aqui no céu. Não é celebrada, na verdade, aqui na terra, mas é honrada pelo céu. Todas as vezes que eu escolhi a coisa certa, mesmo ninguém vendo, pode saber que o céu me honrou na escolha. Pode saber que Deus vai se alegrar de você fazer essa escolha. Ele vai olhar e falar assim, olha, ela está fazendo certo quando ninguém vê. E fala a palavra para nós que Deus, Ele honra o que está sendo gerado no secreto. Ou seja, se no secreto você está sendo íntegra, está sendo justa, pode saber, minha amada, vai chegar o momento em que você vai ser honrada por Deus. Vai chegar, e eu creio nisso. E o Senhor não é homem para que minta. Tudo que Ele falou, Ele nos prometeu. E sabe por que eu estou trazendo essa palavra hoje, caminhando no favor? Vamos lá, nós estamos falando de Noé. Mas eu quero contar para vocês a história de uma menina com 12 anos. Alguns já sabem o meu testemunho. Que tentou suicídio, que passou por 2 testes de paternidade, que com 14 anos passou muita dificuldade, que quase passou fome no Natal, porque a minha mãe não contava para a família. Quase passei fome. E conheci o Kelvin, andava no canano da bicicleta dele. Mas eu permaneci em Cristo Jesus, eu permaneci nele, eu aceitei ele como meu único e suficiente Salvador, eu desci as águas do batismo, eu permaneci nele. E sabe o que aconteceu com a menina que foi gerada? As vizinhas vão saber, né, Jô? Eles falavam a antiga valeta da Renato Menarim, né, Jô? Renato Menarim, estamos aí. Eles falavam da minha avó viúva de 5 filhos, mãe solteira, minha mãe, e gerada na valeta da Renato Menarim. Olha porque eu estou contando para vocês isso. Não é para dizer a história da coitadinha, não. É para dizer que quem escolhe caminhar com Deus tem o favor dele. Assim como Noé teve. Hoje em dia, eu me vejo como uma mulher que era rejeitada, mas foi escolhida pelo Senhor. Com uma mulher que quase passou fome e hoje pode comer tudo o que quer. Como uma mulher que não tinha casa, mas hoje, no dia do meu aniversário, nós assinamos mais um contrato e mais um terreno para glorificar o Senhor. E amanhã, como o Senhor me prometeu, cuida da minha obra, que eu cuido dos teus sonhos, eu vou ganhar um carro que é dos meus sonhos. Se eu caminho no favor de Deus, você certamente caminhará. Mas isso é para deixar a Fernanda, nossa, quanta conquista. A Fernanda sem Jesus é nada, mas com Jesus ela pode tudo.
amo falar, sabe por quê? Porque daí não mostra que é mérito meu, mas sim o mérito da graça, do favor imerecido e da glória dele. É isso. Não é sobre nós, mas é sobre caminhar com Cristo Jesus. E eu não conto uma história de conto de fadas. Eu não vou mentir para vocês. Não é uma história de triunfalismo. Noé passou, depois que o Senhor falou com ele, 120 anos aproximadamente. Só que a palavra nos conta que quando foi falado que viria o dilúvio, Noé não tinha até então na terra caído uma gota de água sequer. Noé não tinha visto chuva, não existia chuva. Talvez você está passando por um tempo difícil de aflição e você fala assim, eu não me sinto abençoada. Hoje eu vou dar a fórmula para você ser abençoada, para você caminhar no favor de Deus. Tem uma fórmula muito, muito mágica que nós veremos no final. Ah, minha amada, Noé não tinha visto uma gota de chuva, mas ele foi obediente em 100 a 120 anos. Você acha que não teve humilhação enquanto ele estava criando a arca? Teve. Você acha que não teve afronta? Você acha que não teve dias que Noé falou assim, por que eu estou martelando aqui se não cai uma gota? Cadê a chuva? Cadê o dilúvio? Cadê? Ele teve um momento de espera, ele teve momentos difíceis, a qual eu desconfio. Sendo eu, faria isso, quase desistiria. Quase falaria assim, meu Deus, não cai chuva, como que é isso? Estou eu aqui trabalhando, suando e nada acontece. Quem sabe você está nesse tempo assim, que você olha e fala, Senhor, estou sendo justa, Senhor, estou sendo íntegra e nada me acontece. Ah, meu amado, minha amada, eu já estou falando meu amado, minha amada, continua martelando, continua sendo justa, continua sendo íntegra e continua obedecendo. Olha o que vai falar para nós. 1 João capítulo 2, versículo 5. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Noé caminhava com Deus, ou seja, ele estava nele. Então, quando eu obedeço, eu estou nele. Agora vou fazer uma enquete. Quem veio no Avante sabe do que eu estou falando. Quantas vezes Noé precisou que Deus falasse com ele para ele fazer a arca? Você sabe? Apenas uma vez. Uma única vez, e Noé obedeceu a palavra. E olha, gente, que se você ler Gênesis 6, vai contar detalhadamente como tinha que ser feita a arca. Você imagine, não tinha acontecido chuva, daí vem o Senhor e traz uma palavra assim, vou destruir todo mundo, agora faz você uma grande embarcação de 130 metros, faça. Quem aí iria fazer? Seja bem sincera e levante sua mão, se você faria. Não, né? A gente ia falar, não, deixa eu confirmar aqui, Senhor. Se tocar esse louvor na minha playlist, é para mim ir. Ah, já fez dessa, eu também. Confirmação, Deus, se abrir no biscoito aqui da Bíblia da sorte, essa palavra, já fez também. Se Deus falou uma única vez, faça. Deus falou, então faça. Assim a gente aprende com Noé, uma única vez. Sabe por quê? Noé sabia quem era Deus. Você nessa noite sabe quem é o Senhor. Ele é o teu pai, ele é o teu amigo, ele conhece o íntimo do teu coração. Talvez você chegou aqui angustiada, aflita, se sentindo até desprovida de bênção. Falando, mas ela está falando da vida dela, muito fácil.
vamos dar aqui, ó, o livrinho para contar para vocês os bastidores que ninguém vê. Bastidor é regado de dor. Esse não é postado. Nunca olhe o Instagram de uma pessoa e ache que a vida dela é perfeita. Sabe por quê? O Instagram é o palco. O bastidor ninguém mostra. Ninguém mostra brigando na internet. Um ou outro, né, que coloca no Facebook se sentindo irritado. Eu acho show. Se sentindo irado. Mas é um ou outro. Do mais, todo mundo esconde. Coloca a roupagem, vai tudo bem, tá tudo bem. Eu brinco com o Vande, hoje ele não está por aí, que quando nós estamos aí agitados nos bastidores, eu falo, sorri e acene. É isso. Porque ninguém quer mostrar. Mas nós somos cheios, sim, de dias difíceis. É por isso que eu estou falando para você, não é um evangelho de triunfalismo. Ou seja, vitória em cima de vitória. Não tem problema, às vezes, emendando em cima de um outro. Mas o que eu posso dizer, que se você permanecer, há uma vitória para você no final da corrida. E é essa vitória que a gente se agarra. É nisso que nós devemos permanecer. Então Noé caminhava com Deus. E eu acho incrível que esse caminhar nos mostra agora em Gênesis capítulo 7, versículo 5. O que aconteceu com Noé. Gênesis 7, capítulo 5. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Vou falar uma coisa para vocês. Quem aí estava no retiro, levanta a mão. Bastante, né? Então, eu estava com o coração bem triste, porque devido ao cronograma, coração bem triste, modo de falar. Eu estava triste porque eu queria que tivesse o lava-pés no retiro. E eu falei assim, Deus, eu queria, mas não vai dar tempo, as meninas têm outras coisas, tem palavra, tem isso, tem aquilo. As líderes levaram até as bacias, estava tudo preparado. Só que não deu tempo. E eu falei, mas o Senhor conhece o meu coração. Ele conhece tanto que Ele separou um momento do lava-pés para mim. E através da Geise, que obedeceu exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Você entende que você precisa obedecer exatamente. Se Deus falasse assim hoje para mim, Fernanda, pula uma estrelinha no altar. Minha amada, mas eu pulava. Quem aí já ouviu o testemunho de uma mulher que Deus falou com ela em meio a uma padaria, se eu não me engano, uma loja. E falou assim, viu, é para você pular a estrelinha. Ela falou, Senhor, não, você tá de brincadeira. E daí, é para você pular a estrelinha. Ela, meu Deus, mas tá de brincadeira comigo. É para você pular a estrelinha. Olha, Deus tem uma paciência com a gente. Se fosse nós, já tinha explodido a pessoa. E lá foi a mulher pular a estrelinha. Daqui a pouco uma pessoa no meio da loja começa a chorar, sem parar. E aquela pessoa pega e dá o testemunho falando assim, eu falei agora, Senhor, eu só não tiro a minha vida se alguém fizer uma estrelinha. Meu amado, minha amada, Deus está esperando você obedecer o que Ele colocou sobre o teu coração. Ou seja, se Ele mandou pular a estrelinha, pula. Porque Ele está ali. Obedeça ao Senhor, porque quem obedece, contempla o seu favor. Mas nós estamos falando que Noé veio uma época destruída. Reconhecemos que há destruição em meio ao mundo que nós vivemos hoje. Só que quem aí deseja caminhar no favor de Deus, seja sincera, amém? Então olha o que vai falar em Lucas capítulo 18. Agora eu quero que você entenda que é profético sobre a sua vida. É profético. Então receba isso que vai ser lançado sobre a tua vida. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está falando ali. Pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres.
Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão. Eu declaro em nome de Jesus que o que está cativo na sua vida, o que está preso, o que não está desenrolando, seja liberado nessa noite em nome de Jesus. Que aquilo que você não enxerga, que há uma cegueira espiritual sobre a tua vida, que caia a escama dos seus olhos e que você comece a enxergar. Verão, e os oprimidos, está oprimida, está angustiada, serão libertos. Eu declaro, você vai ser liberta. Sabe por quê? 19, e esse é o mais importante, é que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus veio em meio a uma época que Deus estava arrependido de ter nos criado, em meio a uma época em que nós éramos inimigos de Deus, a qual Ele olhava para a humanidade e falava assim: eu não vejo um justo, nem um íntegro. Jesus veio nessa época, mas porque Jesus veio, é chegado o tempo de favor do Senhor sobre nós. Ei, não é precisou 120 anos, você não precisa 120 anos, pode ser hoje o favor de Deus sobre a sua vida. Enquanto nós estávamos corrompidos, inimigos do Senhor pelo pecado, enquanto Deus nos olhava assim, sabe o que Jesus fez? Nil, vem aqui rapidinho. Vou tirar ela da intercessão, ela voltou hoje e eu estou feliz com a volta dela. Corre. Os 60, gente, ela fez 60 anos, quem dirá? Glória a Deus se eu chegar nos 60 assim, aleluia. Vai, vamos lá. Fica aqui na frente. Jesus é o justo. Jesus é o íntegro, Jesus é o correto. Nós aqui, corrompidos, cheios do pecado, sabe como que Deus nos olha agora? Com um olhar de amor, com um olhar de perdão, com um olhar de justificação, com um olhar de que você agora não precisa. Você, por causa de Jesus, por causa de Jesus, que você aceita como o único e suficiente Salvador, não tem mais, olha aqui, ó. Você caminha no tempo do favor de Deus. Olha, Deus está te olhando com o olhar de Jesus. Ele olha com você com o olhar de Jesus. Sabe, é por isso que nós temos agora. Posso dizer para você, eu poderia falar, pode ir, Nil. Eu poderia falar assim para você: é justiça. Eu acho incrível, né? Quem acha que é Deus só de justiça e que é o Pai da misericórdia para si. É justiça, pecado, uau! Esquece que o justo já veio. Esquece que por meio de Cristo somos amados, justificados, perdimidos, redimidos, aceitos, escolhidos, amados. Sabe o que vai falar em Romanos para nós? Vai nos mostrar a verdadeira. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que vai nos ensinar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Na viagem eu li Romanos. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados. Quem aí tem fé em Jesus Cristo, levanta a mão. Então, olha o que você foi declarado. Justos. Temos paz com Deus. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois estamos à esperança de participar da glória de Deus. Minha amada, eu poderia falar que você pode ser salvo por meio das suas obras.
uma pessoa íntegra, uma pessoa isso. Nós temos que caminhar assim, corretamente, renunciar ao pecado, às práticas. Mas eu posso te falar uma coisa? É só por meio da fé em Cristo Jesus. Não é por meio de obras. Senão ia ter umas que, nossa, a santa... Quantas vezes a gente já ouviu falar Santa do Paoco? É isso aí. Não é por meio de nós. É por meio do que Cristo já fez na cruz. E olha que interessante. Alinha as duas coisas. Noé, época de população destruída. Hoje, destruído. Mas o dilúvio veio de cima. Então eu posso te dizer para você... O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Sabe por que não foi de baixo para cima? Porque senão o homem poderiam querer comprar a salvação, ter um terreninho no céu. Mas eu não posso. A salvação veio de cima, veio de Deus, veio de Cristo. Então o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E hoje, eu que sou pecadora, sou falha, sou justificada, sou perdoada, sou redimida e tenho acesso a muito mais do que você pode imaginar. Você tem acesso a muito mais do que você pode imaginar. Você tem acesso às bênçãos do Senhor. Você tem acesso à proteção do Senhor. Porque Noé foi justo, íntegro e obediente. Ele e a casa dele foram salvos. Minha amada, se você continuar caminhando em obediência, em integridade, em ser justa, quando ninguém está vendo, sabe, você vai conseguir muitas coisas no Senhor. Mas a salvação é só por meio da fé. Se você aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador naquele dia, então você se torna filha de Deus. Então você tem salvação. Ou seja, você precisa aceitar Cristo e caminhar no favor que Ele tem sobre a sua vida. E eu posso falar, Ele pega as rejeitadas, as ovelhinhas negras. Ele gosta dessa, gente. Vou falar para vocês. Aquela que o mundo fala assim, vai dar nada não. Ele olha e fala assim, vai dar muito. Vai dar boa, a minha obra vai ser glorificada aí. Hoje eu coloquei um stories e vou falar para vocês. Tome posse disso. Eu coloquei bem assim, não quero as perfeitas no culto. É isso. Porque ele não veio para as não doentes, para as que já são. Ele veio para mim, que sou falha. Ele veio para mim, que preciso dele, que se não fosse a misericórdia dele, eu nada seria. Ele veio para mim e para você, que muitas vezes olhamos, meu Deus do céu, hoje eu estou xoxa, capenga, hoje eu não consegui renunciar a isso. Hoje eu não consegui aquilo assado. Ai, Deus, e agora, que vergonha, como que eu vou na igreja? Se eu discutir com a mulher no banco, eu discuti com uma mulher um tempo atrás no banco, que vergonha. Daí falaram assim, imagine se sai no Steve Notícia, pastora da quadrangular discute com mulher. Meu Deus. Você entendeu? Mas hoje eu briguei com meu marido. Acontece. Vai fazer o quê? O que você não pode é querer largar de Jesus por causa das tuas falhas, por causa dos teus enganos. Agarre em Jesus. Porque é Ele que vai te justificar, te perdoar, te amar, te redimir acima de tudo e de qualquer pessoa. É somente por Ele. Noé caminhava com Deus. E essa foi a diferença. Ele ser justo, íntegro, ok. Mas o caminhar, sabe por quê? Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é justa, íntegra. O caminho, Noé estava no caminho, andava com Deus. Caminho significa direção. Ou seja, Jesus é a direção para a tua vida. Jesus é a verdade, é a justiça para a tua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E uma vida com abundância. Ele não veio para te deixar sofrendo nesse deserto que você está.
Ele não veio para te deixar uma vida de amargor, de tristeza, uma vida azeda. Não veio. Ele veio para te deixar bem feliz. E eu não gosto quando falo, atribulado, que a gente cristão tem vida difícil. Não. Pois eu sou feliz em Cristo Jesus. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. E eu confio naquele que me prometeu. Assim como você deve confiar que você já está no tempo do favor do nosso Senhor. Eu não sei vocês, mas eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu tocar a planta dos meus pés, ali vai chegar as bênçãos. E você também. Porque não é só para Noé e não é só para Fernanda. É para todos. Todos que aceitam Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você deseja caminhar no favor de Deus, se você deseja ser abençoada, protegida, amparada, se coloque em pé nesse momento e vamos orar. Porque na cruz já foi feito o ato. Agora é você que toma posse do tempo do favor de Deus. É você, já foi feito. Ali em Lucas falou para nós, é tempo, é chegado o tempo, já está no tempo do favor de Deus. Agora quem vai tomar posse, assim agarrando as bênçãos, eu agarro mesmo, falo, vem aqui bênção, toma, é minha. Quem vai agarrar essas bênçãos é você. Mas antes da gente orar, ele chegou aqui, e eu queria, ele vai ficar envergonhado, Marcelo, é contigo mesmo. Eu queria glorificar a vida dele. Ontem foi aniversário dele. E fora isso, quem aí gostou do louvorzão no retiro? Nós lembramos de agradecer a banda. Mas ninguém sabe que o Marcelo foi um dia antes montar o som. Que tal a gente cantar parabéns para ele? Rola? Vai lá. Parabéns pra você. Gente, ontem ele mandou assim pra mim, não vou te perdoar. Falei, então tá bom, amanhã tem troco. Então, Deus abençoe e muito obrigada por toda segunda-feira estar aqui com a gente. Deus abençoe.